Então vamos lá, lei número 30. Façam suas conquistas parecerem fácil das 48 leis do poder. Primeira coisa que você tem que entender dessa lei. Essa lei aqui é poderosíssima e eu não conhecia ela, mas agora eu vou me esforçar para aplicar ela na minha vida. E eu, se fosse você, eu ficaria aqui até o final para você entender como essa lei funciona e você perceber alguns padrões errados na sua vida e você consertar eles. Antes de mais nada, se você já é um irmão raiz, você vai deixar o likezinho aqui na confiança para me ajudar no meu trabalho. Mas se é a primeira vez que você está aqui vendo um vídeo do nosso canal, então calma, não deixa o like ainda. Assista esse vídeo e se ele te agregar em alguma coisa, aí sim nós entramos numa relação de troca em que você deixa o like para me ajudar. Então vamos lá, olha só, a natureza ela não revela os seus truques. Então você só sabe que a árvore cresce, você só sabe como que a folha é feita, você só sabe como é feita a fotossíntese, não porque a natureza foi lá e te contou. Eles não te deram isso de bandeja. Foram vários seres humanos pesquisar, fazer experimentos, erraram várias vezes até que eles encontraram a resposta para aquela pergunta. Então, como a natureza mantém um mistério sobre as coisas, isso daí se torna beleza. Existem muitas situações que nós não sabemos a resposta, por mais avançada que esteja a nossa tecnologia, por mais avançada que esteja a nossa ciência, nós não sabemos a resposta. Existem diversas doenças que os médicos não sabem as respostas, é por isso que eles colocam o nome como idiopática. Então, é uma doença que ela tem sim uma fisiopatogenia, é uma doença que ela tem sim uma forma em que ela surge, só que nós, como seres humanos, ainda não conseguimos descobrir. Ou seja, é belo, por quê? Porque nós não conseguimos desvendar o mistério. E isso daqui faz muito sentido quando você fala sobre a arte da conquista. Você conquistar uma pessoa para ser sua namorada, para ser o seu cônjuge, é um ato principalmente e particularmente difícil. Você não consegue conquistar uma pessoa que não queria ser conquistada de maneira tão fácil ou de maneira tão simples. Você demora para conseguir fazer isso. Você tem que entender os gostos da pessoa, você tem que entender o que ela gosta de escutar, você tem que se mostrar uma pessoa aprazível. Então é um processo difícil. Só que a partir do momento em que você conta como você conquistou essa pessoa, porque ela vai te perguntar em algum momento, ela tá te perguntando um mistério da conquista. Como ela foi conquistada, como ela foi dominada. E aí, a partir desse momento, se você conta com muitos detalhes, vai parecer, por mais que não seja, vai parecer que você planejou tudo. E aí, o simples fato de parecer que você planejou, a pessoa vai se sentir ludibriada, a pessoa vai se sentir enganada. E por mais que ela não te conte, isso por si só vai gerar uma certa reação de estranhamento dentro da relação. Isso daqui pode levar ao término da relação. Então, meu conselho para você, o mistério é sempre mais importante. E por mais que as pessoas às vezes digam que elas preferem não manter o mistério, preferem não saber do mistério, nós já conversamos sobre isso em outra lei do poder, em que você tem que entender novamente que nós, seres humanos, gostamos da dúvida. A dúvida por si só faz com que nós movamos em busca das respostas. E o fato da gente pensar muito naquela situação para conseguir sanar essa dúvida faz com que nós fiquemos presos naquela situação. Então, novamente, términos inconclusivos, dúvidas místicas que nós não sabemos responder, são coisas que movem a humanidade, é o que faz a humanidade continuar funcionando. E é por conta disso que nós, seres humanos, somos muito presos à dúvida. Nós queremos sempre encontrar a resposta frente a algo que nós não temos uma resposta clara. Nós vamos ficar sempre pensando numa resposta porque nós não temos a resposta clara. E o grande suco da vida é justamente isso, você não entregar as coisas de bandeja, você fazer as pessoas ficarem pensando muito sobre você ou sobre o que você faz. Assim você se torna admirado. Problemas, né? Num relacionamento é quase impossível você conseguir manter isso a longo prazo. Então você vai liberando as informações de pouco em pouco. E eu sei que é difícil, tá? Ainda mais para as pessoas mais intensas, mas eu aprendi isso daqui com a lei hoje, que eu li, então vamos aplicar a lei juntos, ok? Ponto número 2, Houdini. Houdini era um mágico e ele fazia apresentações e espetáculos maravilhosos. As pessoas ficavam maravilhosas com o que ele conseguia fazer. Desde espetáculos simples como fugir de algemas, até espetáculos grandiosos como sumir com um elefante no meio de uma multidão. Então assim, ele era muito bem contemplado naquele mundo inteiro da mágica e as pessoas o admiravam demais. Mas principalmente porque, como ele tinha um mistério e um monopólio sobre aquelas formas de realizar tudo aquilo, ele mantinha um mistério. E aí esse mistério causava beleza, esse mistério
conquistava as pessoas. Então, a partir do momento em que você aprende uma mágica, de você ver essa pessoa fazendo, você acha aquilo incrível. Por quê? Porque ela se torna a única pessoa no mundo, ou a única pessoa que você conhece que consegue fazer aquilo. Mas a partir do momento em que alguém te ensina, a partir do momento em que mesmo que você não aprenda e mesmo que você não consiga replicar, você entende como funciona, aquilo se torna banal, aquilo se torna palpável. E a partir do momento em que isso se torna banal e palpável, você já não sente mais interesse, você realmente não quer aquilo pra você. Você acha que aquilo é banal, você acha que qualquer um consegue fazer aquilo, e aquilo não se torna mais belo, se torna facilmente rechaçável. E é por isso que a lei número 1 dos mágicos é nunca revele a mágica, porque quando você revela, ela deixa de ser uma mágica. Ponto número 3. Todos nós admiramos um feito extraordinário. Todos nós admiramos. Quando algo extraordinário acontece, todos nós temos a tendência a admirar. E se isso é feito de maneira natural, sem parecer que foi algo forçado, isso é ainda mais belo. Todos nós queremos admirar aquela pessoa que tem um grande sucesso na vida. Só que por mais que a nossa racionalidade tenda a admirar a pessoa que foi esforçada durante toda a vida, nós admiramos muito mais de coração aquela pessoa que é talentosa, aquela pessoa que ela não parece ou não transparece fazer um grande esforço para conseguir aquele feito extraordinário. Porque a partir do momento em que ela não transparece fazer um grande esforço para aquilo, ela parece ser uma pessoa presenteada por Deus, presenteada por uma obra divina, de só ela no mundo conseguir fazer aquilo com o talento que ela tem. Só que nós sabemos que para conseguir fazer coisas extraordinárias nesse mundo, você precisa de muito estudo, ou de muito treino, ou de um esforço gigantesco naquela coisa que essa pessoa está fazendo. Então, todas as pessoas que fazem feitos extraordinários, elas não são talentosas. Na maior parte das vezes, pessoas que fazem situações extraordinárias, essas são pessoas que elas trabalharam muito naquilo e conseguiram. Existem pouquíssimas pessoas que são de fato pessoas geniais, que são gênios e que iam conseguir fazer isso mais cedo ou mais tarde. Só que entenda, quando nós fazemos algo extraordinário, nós queremos mostrar que nós nos esforçamos muito para aquilo. Nós queremos elevar o nosso ego. Nós queremos que as pessoas nos admirem por conta daquilo. E aí, esse é o grande erro. Por quê? Quando você fala, olha só, eu passei nesse concurso extremamente concorrido em primeiro lugar. Eu quase fechei a prova. Mas para isso eu tive que fazer 50 mil questões no intervalo de 12 meses. E aí eu fazia minha rotina assim, estudava 8 horas por dia, ia trabalhar, durante o almoço eu estudava, durante a janta não sei o que. Você tornou aquilo que era simplesmente maravilhoso, extraordinário, em algo palpável, em algo humano. E quando você torna algo extraordinário que nenhuma outra pessoa conseguiria fazer, pelo menos nas visões delas, em algo banal, algo humano, para você conseguir admiração, você pode até conseguir. Mas você perde aquela essência de que você é uma pessoa talentosa, de que você é uma pessoa abençoada, de que você é uma pessoa que foi presenteada. Eles falam isso em inglês como the gifted. Então, a pessoa presenteada por uma divindade a ser o melhor de todos nós, digamos assim. Então, se você não tem um segredo, se você não tem algo que te deixa diferente dos outros, você é apenas um mero mortal. E eu preciso que você entenda isso, porque eu, como pessoa, eu tendo realmente a falar, olha, eu fiz esse feito aqui extraordinário, mas eu precisei fazer isso. Eu coloco isso no papel. Por mais que seja algo que poucas pessoas comuns conseguiriam fazer, eu tornei isso palpável. Então, sim, eu vou ter admiração. Isso sim vai suprir o meu ego. Só que o problema é que agora eu sou mais um mortal como todos os outros, né? Diferente de quando você fala, não, eu fiz, mas assim, eu nem estudei tanto, eu nem me esforcei tanto, simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu e eu senti que na hora que eu estava sendo abençoado, iluminado, e por conta disso eu consegui. Então perceba que depende de como você conta a história. Não importa o bastidor. Ninguém quer saber dos bastidores. Eles querem saber do resultado. Lembra que a gente falou no vídeo da lei passada, né? O resultado do planeja até o fim. Lembra desse vídeo? O resultado é o que conta. Não importa o que você fez, importa o resultado que você conseguiu. Afinal de contas, né? Você, por acaso, sabe quem é o Usain Bolt. Você sabe que ele é o detentor do recorde mundial dos 100 metros e 200 metros rasos nas Olimpíadas. Mas você, por acaso, lembra quem que eram as pessoas que ficavam em segundo e terceiro lugar do lado dele? Não. Por mais que são pessoas que conseguiram feitos inexplicáveis entre estar entre os melhores corredores do mundo e ser o segundo corredor mais rápido do mundo durante anos seguidos, você raras vezes sabe o nome dessa pessoa, a não ser que você seja muito fã de atletismo. Então perceba, realmente o resultado é o que importa dentro da sociedade.
E o Usain Bolt, ele fez algo extraordinário. Só que se ele colocasse isso de maneira muito palpável, ensinasse para as outras pessoas o que ele fez, talvez ele não seria mais tão admirado. Ele seria apenas um mero mortal que se esforçou muito e conseguiu. E todos nós sabemos que para ele conseguir fazer aquilo não é talento, é muito esforço também. Ponto número 6. O mestre da luta romana. Essa é uma história que não é a história principal do capítulo aqui das 48 Leis do Poder. É uma história que ela fica aqui, ó, novamente nas laterais. Só que nem no vídeo passado eu contei para você uma história que também ficava nas laterais do livro. Eu acho essas histórias bem interessantes, porque são histórias curtas e que poucas pessoas prestam atenção, então talvez você não tenha a oportunidade de você ler. Essa história ela aparece no livro A Arte do Poder, pelo que tá aqui nas referências, que é um livro de 1979. E aí ele vai contar a história de um mestre que ele tem um aprendiz, e aí o mestre ele conhece 360 golpes. E ele então treina o seu aprendiz ali para 359 golpes, e esse aprendiz ele sabe todos esses golpes, menos o golpe de número 360. Esse aprendiz fica muito bom, ele é mais jovem, só que ele é arrogante. Em determinado momento ele estava se julgando tão bom, mas tão bom em artes marciais, que ele até comenta com o rei. Na verdade não era rei, ele comenta com o sultão. E ele comenta com o sultão que ele seria capaz de vencer todo mundo. Ele inclusive comenta que ele seria capaz de vencer até o mestre, se não tivesse uma gratidão enorme pela tutela do mestre. Então o sultão, ele olha e fala assim, bom, então vamos ver se isso é verdade, né? E ele vai lá e dá um jeito de construir realmente uma luta entre o mestre e o aprendiz. E aí, então, realmente, o aprendiz ele é muito bom, ele é mais jovem, ele tem mais energia, ele tem mais ímpeto, né? E ele, nessa luta, vai pra cima do mestre, né? Porque ele sabe que ele conhece muito bem os golpes, ele sabe que ele é mais forte por conta da juventude. Só que aí o mestre, novamente, ele vai lá e quando esse jovem avança gritando, ele aplica o golpe de número 360. Então, o jovem não conhecia esse último golpe, e então ele é derrotado. E então, o mestre, ele confessa que ele tinha reservado essa técnica secreta para ele mesmo usar em tal situação. E ele, enfim, até conta, né, sobre o lamento de um mestre arqueiro que ensinou tudo o que ele sabia. E ele abre aspas para essa seguinte frase do mestre arqueiro: todos os que aprenderam comigo a arte do arco e flecha acabaram tentando me usar como alvo, fecha aspas, né? Então ele fala que ele aprendeu com essa história desse mestre arqueiro, em que ele não poderia ensinar tudo o que ele sabia, porque afinal de contas, se uma pessoa sabe tudo que você sabe, você é substituível, você pode ser derrotado. Então o mestre arqueiro tinha sido derrotado após ele ensinar, né, tudo o que ele sabia. Então esse grande mestre de artes marciais não ensinou ao seu jovem aprendiz tudo. Ele guardou um golpe especial, que foi com esse golpe especial que ele guardou, que esse jovem não conhecia, que esse jovem foi derrotado. Então ele continua sendo o grande mestre de artes marciais. Então entenda que, novamente, né, isso daqui não tem nada a ver com fazer as conquistas parecerem fácil, mas tem a ver com você não abrir muita boca, tem a ver com você pegar e você ainda manter um pequeno segredo em relação ao que você sabe. Você pode contar tudo, mas você nunca deve contar 100%. Você tem que manter um pequeno segredo, um pequeno mistério, porque isso daí pode sim ser a sua reviravolta, pode sim ser a forma como você pode vencer o seu inimigo, ou pelo menos a forma como você não será derrotado. Então eu quero que você entenda isso daqui. Novamente, essa lei aqui ela é extremamente importante, eu não tinha conhecimento dela, eu apenas suspeitava um pouco dela, mas ler ela me fez ter muito mais razão do que está acontecendo. E assim, não necessariamente você tem que aplicar ela na sua vida, mas é bom você ter conhecimento dela para você conseguir se precaver e às vezes manter um pouquinho de mistério sobre você. E assim, tanto nas suas relações sociais, quanto nos seus relacionamentos, quanto nas suas relações empresariais. Isso aqui é muito importante, beleza? Eu tenho certeza que isso daqui te agregou em alguma coisa e que agora, depois de ter te agregado em tudo isso daqui, você vai deixar o like aqui para me ajudar no meu trabalho, porque afinal de contas isso daqui é uma troca também. Eu te ajudo e você me ajuda. Dito tudo isso daqui, esse daqui foi meu papo de irmão para você hoje. A gente se vê no próximo vídeo amanhã.